Vamos lá, então. Vamos? Vamos, pessoal? Então, vamos. Nós temos 40 minutos só. Espera aí. Eita. Pronto, vamos lá, então. Então, agora, para a gente seguir aí, já que eu estou seguindo a coluna da reserva de lucros. Ah, não, desculpa, eu estou seguindo quero matar a reserva legal. Vou lá no razão da reserva legal. O débito de 20 mil da reserva legal já está lá, né, na reserva de lucros. Para eu matar o razão da reserva legal, tenho 20 mil, que é transferência do lucro do exercício. Então, esse 20 mil, o que aconteceu? Ele saiu do lucro do exercício, e veio para a reserva. Então, diminuiu o lucros a destinar e aumentou o 20 mil lá na reserva de lucros. Isso é a criação de reserva, quando a empresa cria uma reserva. Quando ela cria uma reserva, diminui o lucros a destinar, está aqui, ó, diminuindo o lucro a destinar, 20 mil, e esse 20 mil aumenta a reserva legal. Desculpe, aumenta a reserva de lucros. Então, pessoal, esse 20 mil aí da reserva legal, que está acreditado em 20 mil, vocês vão lá na conta lucro do exercício e vocês vão encontrar esse 20 mil lá. Vocês vão lá encontrar assim, transferência para reserva legal, 20 mil, 31/12 de X2, transferência para reserva legal, 20 mil. Então, vocês vão ver o 20 mil no crédito de reserva legal e o 20 mil no débito de lucro do exercício. Ou seja, diminui lucros a destinar e aumenta o lucro do exercício. Então, pessoal, com isso nós matamos a conta reserva legal, certo? Agora vamos seguir na ordem do razão. Dentro da reserva de lucros, nós vamos agora para reserva estatutária. Então, a reserva estatutária eu tenho reversão para lucro de exercício, 40 mil. Pessoal, quando a reversão, ou seja, diminui a reserva e essa reversão vai para o lucro. Diminui a reserva e aumenta o lucro. Então, diminui a reserva, 40 mil. Diminui a reserva de 40 mil. Esse 40 mil vai lá para o lucros a destinar. 40 mil. Certo. Com isso, o 40 mil de reserva estatutária já está representado na DRPL. Se a gente for lá na conta lucro do exercício, nós vamos encontrar o 40 mil. Reversão de reserva está lá. Reversão de reserva estatutária, 40 mil. Tem um crédito lá na conta lucro do exercício. Tem um crédito de 40 mil que é proveniente da reversão da reserva estatutária. Então, tem a partida e a contrapartida. Aí, na mesma conta reserva estatutária, pessoal, tem os 30 mil. Esse 30 mil, se vocês olharem no razão, o 30 mil, esse 30 mil faz o quê? Aumenta a reserva estatutária. E esse 30 mil veio da onde? Veio lá do lucros a destinar, do lucro de exercício. Isso é criação de reserva. Estou aqui embaixo. Ó. Diminui 30 mil no lucros a destinar e aumenta o 30 mil. E aumenta o 30 mil na reserva de lucros. Então, pessoal, com isso, quanto à reserva estatutária, o 40 e o 30 já está inteiramente transferido
ou passado na DMPL. Aí, pessoal, se no meio da minha fala alguém quiser interromper, interrompe mesmo, hein? Não fica com pudor, não. Se estiver muito depressa, se não estiver acompanhando, dá um grito aí. Dá um grito. Espera aí, pessoal, que eu vou responder uma mensagem lá no... Tudo bem? Então, agora, nós da reserva de lucros, nós já liquidamos a reserva legal e a reserva estatutária. Eu viro a página aqui, na impressão, eu vou para a reserva para expansão. Então, a reserva para a expansão, pessoal, 31/12 de X1 não existia, né? Era saldo zero. E daí foi criada uma reserva para expansão no valor de 40 mil. Criação da reserva, o que que acontece? Tira do lucro, 40 mil, estou eu lá, tira do lucro 40 mil, e aumenta a reserva de lucros 40 mil. 40 mil, aí se for lá no lucros a destinar, pessoal, você vai transferência para reserva para expansão, 40 mil, está lá debitado 40 mil no lucros a destinar. Com isso, nós também liquidamos a conta reserva para expansão. Liquidando a conta reserva para expansão, nós vamos agora para reserva para contingência. Então, a reserva da contingência, o que aconteceu? Aconteceu que diminuiu a reserva, esse 40 mil, a reversão desse 40 mil, e esse 40 mil foi lá para o lucro destinar. Então, olha lá, reversão da reserva, está indo aqui, ó, reversão da reserva, 40 mil, diminui a reserva, pode anotar que no razão lá, ó, o razão, ele estava com saldo de 40 mil, quando eu fiz a reversão da reserva, esse saldo foi para zero. E esse 40 mil foi lá aumentar o lucros a destinar lá. Reversão, reserva para contingência, 40 mil. Está acreditando 40 mil lá no lucro do exercício. Nessa brincadeirinha, a reserva para contingência já foi. Agora, a última conta da reserva de lucro. A última conta da reserva de lucros é reserva de incentivos fiscais. Reserva de incentivos fiscais. Também não tinha saldo nenhum no início do exercício e foi criada uma reserva, né? Então, essa é a criação da reserva. Estava com zero, ela passou a ser 30 em 31/12 de X2. Então, foi criação de reserva. Então, está aqui, ó. Destinação, a criação da reserva, aumenta a reserva de 30 mil. E esse 30 mil que veio para a reserva de incentivos fiscais saiu lá do lucros a destinar. Reserva, incentivos fiscais. 30 mil. Lá no lucro do exercício, aparece o 30 mil, lá, transferência, reserva, incentivos fiscais, diminuindo o saldo do lucro do exercício. Pessoal, com isso, ó, nós liquidamos todas as razões de reserva de lucros, agora a gente vai fechar para ver se bate, né? Então, vamos lá. Vou aqui no meu, eu tenho um saldo ajustado de 140, diminuiu 20, ele vai para 120, diminuiu 80, ele vai para 40,
Agora, aumentou 20, ele vai para 60, aumentou 30, ele vai para 90, aumentou 40, ele vai para 130, aumentou 30, ele vai para 160. Então, o saldo aqui, ó, no fim do exercício é 160 mil, ok? Matematicamente, na conta reserva de lucros é 160. O que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o saldo das razões que compõem reserva de lucros em 31 de 12 de X2 para ver se bate com esse 160. Então, nós vamos lá. Reserva legal, saldo em X2, 40 mil. Reserva estatutária, saldo em X2, 50 mil, que dá 90. Reserva para expansão, X2, mais 40, 130. Reserva para contingência, zerou. E reserva em incentivos fiscais, 30, 130 mais 30, 160. Então, pessoal, minha DMPL está com 160 e os saldos finais no fim do exercício das razões que compõem reserva de lucros bateu 160. Com isso, a gente mata reserva de lucros. Não tem ninguém no Moodle lá. Não tem ninguém no Moodle. Ué, eu tô online nele. Hã? Eu tô online nele. Você está no Moodle? Tô sim. Não aparece seu nominho lá, não. Calma aí. Deixa eu dar um F5 pra ver. Eu tô sozinho lá no Moodle. Largaram eu sozinho lá. Ah, tá aqui, tá parecendo que o senhor tá online, inclusive. Hã? Eu também tô, professor. Ih, mãe, o que está acontecendo então? Vocês não aparecem para mim aqui? Então, aqui tá aparecendo só o meu e o do senhor. Aí, mais gente aqui comentou que tá, comentou aqui que tá online. Eu tô online aqui. Ah, Ué, tem um monte de gente agora. Agora apareceu. Só porque eu reclamei. A Débora, Fernando, Leonardo, Talane, Arthur e eu. É que aqui, acho que não tinha atualizado. De vez em quando dá um F6 ele. é que eu tenho que clicar em cima da aula para atualizar, eu acho. Entendi. Não, eu estou reclamando porque eu estava sozinho lá, mas não estou. Mas não precisa entrar lá não, pessoal. Mas você sabe que a Uniso monitora, né? Quem entra, quem não entra. Bom, pessoal, eu escrevi assim, alguma dúvida, a Fabiola falou, eu estou. Esse estou da Fabiola é dúvida ou eu estou no Moodle? Não, eu estou no Moodle. Então não é dúvida. Não. Vamos em frente então, pessoal. Vamos em frente. Vamos lá. Agora, se eu seguir o razão lá, pessoal, vou seguindo razão. Vou seguindo razão. Depois da reserva de incentivos fiscais lá, vem a conta prejuízos acumulados. Certo? Vamos fazer o prejuízo acumulado, então. Veja bem, o razão de incentivos fiscais para trás, eles já estão todos, nós já passamos todas as informações dele para a TMPL, certo? O critério de como fazer de cada um, viu, pessoal? Eu estou usando o critério agora, estou rabiscando todo o papel aqui. Eu estou usando
eu estou usando o critério de ir matando as razões, mas pode fazer de qualquer outra maneira, tá? Então, vamos lá. Prejuízos acumulados. O que aconteceu? Ele iniciou o ano de X2 com 40 mil. Aqui, 40 mil, menos 40 mil. Pessoal, prejuízos acumulados é sempre saldo devedor. Na DMPL, ela vai ser sempre subtraindo, certo? Prejuízo acumulado, contrário de lucros acumulados, né? É sempre saldo devedor. E o que aconteceu com a conta prejuízos acumulados? Dos 40 mil, 12 mil foi transferido para a compensação do prejuízo. Então, lá embaixo, prejuízos acumulados, compensação 12 mil. Ó, 12 mil. Sinalzinho de mais, que diminui o menos, né? E esses 12 mil aqui, e esses 12 mil da compensação do prejuízo, ele vai lá no lucro de exercício, diminuindo o lucro de exercício em 12 mil, certo? Então, lá no prejuízo acumulado creditado 12 mil, lá no razão, né? E lá no lucro do exercício debitado em 12 mil. Aí, pessoal, para fechar a conta, menos 40 mais 12, saldo no fim do exercício de prejuízo acumulado, 28 mil. Sempre fazer assim, pessoal. Deu 28 mil, minha continha matemática, menos 40 mais 12, 28 mil. Eu vou ver se lá no razão o saldo também é de 28 mil. Daí eu vou lá na conta prejuízos acumulados, saldo devedor de 28 mil. Saldo devedor de 28 mil. Show de bola. Seguindo o meu critério, nós vamos ajustes de elementos do passivo, que é ajustes de avaliação patrimonial, certo? Pessoal, como é que eu vou saber que essa conta ajustes de elementos do passivo, ela está no grupo de ajustes de avaliação patrimonial, reforçando plano de contas. Então não esquece, pessoal, plano de contas do lado, né? Plano de contas é nosso companheiro eterno, tá? Vamos lá, então. Saldo no final do exercício de X1 é 60 mil. É 60 mil. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Sujeira. Pessoal, desculpe. Sabe a minha história? Não entendi, professor, desculpa. Não. É que eu tive que sair, porque em casa eu, a Tânia, meu sogro e minha sogra. Meu sogro tem 94. E quando eu tô trabalhando no escritório, ele gosta de vir sentar aqui comigo, sabe? E ele fica sentado aqui numa cadeira comigo aqui, e às vezes a gente passa a manhã inteira aqui, sabe? Fica contando as histórias dele e eu trabalhando. E agora ele veio para entrar aqui. Eu falei, agora ele não pode entrar aqui, né? Então... A Netinha não tá por aí hoje? Hã? A Netinha não tá por aí hoje? A Netinha não tá vindo aqui, né? Rapaz, por ela, né? Ela tá vindo, por exemplo. Ela veio hoje já, mas
Aqui em casa a gente olha da janela da cozinha, ela fica na calçada, é um absurdo. Um absurdo. Não é? Fazer o quê, né? Vamos lá. Ajuste de avaliação patrimonial, né? Eu parei aí no ajuste de avaliação patrimonial, ajuste de elementos do ativo. Ele tem um saldo devedor de 60 mil. Então, lá na DMPL, saldo no início do exercício, 60 mil. Ó, pessoal, o ajuste de avaliação patrimonial, ele pode ter tanto saldo credor como saldo devedor, certo? A conta ajuste de avaliação patrimonial são despesas ou receitas que vão ter impacto no resultado no futuro. Então, ela fica guardada nessa conta de ajuste. Se for receita que estiver guardada lá, né, vamos separar, né? Se for receita, saldo credor, se for despesa, saldo devedor. Então, se você olhar para esses 60 mil de saldo devedor, receita são despesas que vão alterar o resultado ou podem alterar o resultado no futuro, tá? Por isso que tem saldo devedor e ela está diminuindo a DMPL, certo? Então, 60 mil. E, ó, saldo ajustado 60 mil. 60 mil. Vamos lá ver o que aconteceu com esse 40 mil agora, ajuste de elemento de ocupação. Esse 40 mil, ele foi incorporado no lucro de exercício, certo? Então, desses 60 mil foi tirado 40 e 40 foi impactar lá o lucro do exercício. Então, pessoal, vejam bem aí, ó. É assim, em X1, eu tinha 60 mil de despesa que poderia afetar o resultado, né? No ano de X2, desses 60, esses 40 mil que eram despesas futuras, eles viraram despesa. Por isso que ele vai lá no lucro a destinar, diminuindo o lucro, né? Porque se ele virou despesa, ele diminui o lucro. Então, ó, 40 mil positivo, né? Para diminuir, ou seja, para tirar do ajuste de avaliação patrimonial. E esse 40 mil vai lá no lucro do exercício, impactando o lucro do exercício para baixo. Se vocês olharem na conta lucro do exercício lá, vocês vão ver lá que a ajuste de avaliação patrimonial está debitado em 40 mil. Lá no Razão, pessoal, o lucro que estava lá em 240 baixou para 200, né? Lá no Razão. Então, no X1 esses 40 mil estavam guardados lá e eles se transformaram em despesa no ano de X2. Com isso, pessoal, nós também, a ajuste de avaliação patrimonial também acabou. Então, eu tinha menos 60, mais 40, saldo menos 20. Na DMPL, menos 20. E lá no Razão, o ajuste de elementos passivos está um saldo devedor de 20. Com isso, nós fechamos também. Com isso, nós fechamos também a ajuste de avaliação patrimonial.
Só deu mensagem de 10 minutos aqui para mim, tá? Agora eu não estou vendo o relógio. O próximo é valores em tesouraria. Então, valores em tesouraria, o saldo em X1, 80 mil devedor. Então, lá na DMPL, menos 80, certo? O pessoal, ações em tesouraria é sempre saldo devedor. Sempre saldo devedor. Okay? Professor, desculpa a minha ignorância, mas o que seria esse saldo em tesouraria, só para eu entender, dentro de uma empresa? Então, ó, a empresa... Qual é a... Eu só pedir desculpa da ignorância, né? Entendeu? É assim, a empresa, ela tem lá 1 milhão de ações, a pessoa jurídica tem 1 milhão de ações, os sócios que têm ações, né? São pessoas diferentes da pessoa jurídica, certo? Ok? Ações de tesouraria é quando a própria pessoa jurídica, ela mesma compra as ações dela. No princípio básico é assim, quando a empresa, a pessoa jurídica, ela compra a ação dela, na hora que essa ação, ela desembolsa a grana, por exemplo, e a ação entra, o que acontece? Normalmente, naturalmente, seria diminuído o capital, certo? Porque na formação do capital, o sócio dá o dinheiro, a empresa fica com o dinheiro e fica lá no capital as ações, certo? Esse é o processo inverso. A empresa comprou as ações dela, diminuiria o capital. Mas tem certas circunstâncias que a SA permite em que ela não diminui o capital, ou seja, a própria empresa fica proprietária das suas ações. Por isso que chama ações de tesouraria. Imagina assim, a ação ser um papel e está na mão de um terceiro. A empresa vai lá e compra esse papel, que é dela mesma, certo? Em vez de ela picar o papel e diminuir o capital, ela pega esse papel e guarda. Ela fica dona da própria ação. Ok? Existe uma situação bem típica nas SAs, que é assim, às vezes a empresa tem um sócio lá, que é sócio fundador, por exemplo. Então, imagina, a empresa tem um sócio fundador, um acionista fundador, e ele tem uma determinada número de ações. O que a empresa faz? Para homenageá-lo, ela compra as ações dele, não rasga a ação e joga fora, ela fica com a ação lá, imagina a ação um papel, o papel valendo e não diminui o capital, e esse acionista, que é o fundador, por exemplo, ele fica com todos os direitos como que a ação fosse dele, certo? Nesse caso especificamente, se tivesse dado baixo no capital, esse sócio fundador sumiria, né? Nessa circunstância ele não some, a pessoa fundadora continua viva, as ações, ele ganha, ao invés de ter o papel na mão, ele tem dinheiro que representa aquelas ações, certo? E continua tendo os direitos como se ele tivesse ação, por isso que a empresa mantém as ações em tesouraria, ok? Por isso que ela é sempre saldo devedor, porque ela é o contrário do capital, certo? O capital tem saldo credor, as ações de tesouraria saldo devedor. Ok? Ok, muito bem. Agora, o que aconteceu com essas ações de tesouraria? A primeira coisa, foram adquiridas mais ações. Então, a empresa comprou mais ações. Deixa eu ver aqui no chat. Sim. Ok, certo. A empresa adquiriu mais ações. Então, aqui, ó. Deixa eu ver se... Então, aqui, ó. Como ela adquiriu mais ações, ó, o saldo devedor aumentou. Menos. Certo? Ela adquiriu as ações, ó. O saldo devedor, se você parar aí no azulzinho, é menos 80 mais 20. Ela comprou ações, vieram mais ações para a tesouraria. Ok? O primeiro caso que aparece nesse caso, né? Não tem a contrapartida. A contrapartida aí, como a empresa adquiriu em cheque, se eu fosse fazer o lançamento, eu faria assim: débito de ações de tesouraria, 20 mil, que é esse 20 mil que está em azulzinho aí, e o crédito seria de bancos contra movimento. Não aparece aqui a contrapartida, porque bancos contra movimento é conta do ativo, não é do PL, certo? Não aparece a contrapartida, ok?
Aí, para exercício só, o que aconteceu? A empresa comprou mais ações de tesouraria. Não, agora ela vendeu, desculpa. Ela vendeu as ações. Então, ela tinha lá na tesouraria, resolveu colocar no mercado mais ações, essas ações que ela comprou. Então, aqui, ó, ela vendeu as ações, aparece aqui, a venda das ações, diminuindo as ações de tesouraria, saldo credor, certo? 20 mil. Da mesma coisa, a venda foi com crédito bancário. O que aconteceu? Qual seria o lançamento contábil que eu faria? Debitaria bancos contra movimento, creditaria ações de tesouraria, certo? A contrapartida das ações de tesouraria é banco. Banco é conta lá do ativo, não aparece a contrapartida no DMPE. Eita. Com isso, pessoal, eu fechei ações de tesouraria. Menos 80, menos 20, mais 20, continua com menos 80. Saldo no fim do exercício, menos 80. Menos 80, a gente vai lá no razão de valores de tesouraria e vai ver qual é o saldo que está lá. Devedor, 80 mil. Matamos também os valores em tesouraria. Agora, seguindo. Professor, só uma dúvida. A próxima tabela só vai corrigir depois do intervalo? Vamos ver. Viu? O que vai acontecer? Que horas são em 20 e 29? Então, pessoal, o que vai acontecer é que daqui a pouco deve cair, certo? Caindo, eu vou pôr para gravar de novo, ele vai demorar um pouquinho mais, aí dá uns 20 minutinhos, né? Como se fosse intervalo lá na... Como se fosse intervalo lá na faculdade, ok? Tá bom. Tá? Daí a gente volta às 9 horas, tá bom? Beleza. Eu vou tomar um café também. Não sei se vai dar tempo de terminar. Se der tempo de terminar, a gente já termina aqui, tá? Se não der, não tem problema. Vamos lá, então. Agora, ajuste dos exercícios anteriores, pessoal. Então, eu tenho mudança de procedimentos contábeis lá, ajuste dos exercícios anteriores, débito de 20 mil, tá? Ele vai lá diminuindo, uma mudança de procedimentos contábeis, desculpa. Mudança de procedimentos contábeis, 20 mil. Esse 20 mil vai diminuindo no lucro do exercício. Ó, pessoal, dá uma olhadinha lá no... Esse 20 mil, dá uma olhadinha... Dá uma olhadinha lá no lucro do exercício, vocês vão ver ajuste. Vocês vão ver ajuste dos exercícios anteriores, o débito de 20 mil lá. Ó. O débito de 20 mil. Esse débito de 20 mil diminui, o azulzinho aqui, ó. O azulzinho aqui, ele diminui o lucro, tá vendo? Tá? E depois tem o 40 mil, erros dos exercícios anteriores. Esse 40 mil, se vocês olharem lá na conta, o lucro do exercício, vocês vão ver o 40 mil lá creditado em o lucro do exercício creditado em 40 mil. Então, o 20 foi transferido e o 40 foi transferido. Zerou o ajuste do exercício anterior e o 20 e o 40 foram lá para o lucro do exercício. O 20 diminuindo o lucro do exercício e o 40 aumentando o lucro do exercício. O saldo ajustado, 40 mil. Desculpa, saldo ajustado, 20 mil. 20 mil é menos 20 mais 40. Daí, pessoal, aparece o lucro prejuízo do exercício